E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. A novela da renovação de Agustín Rossi no Flamengo ganhou um capítulo inesperado e passou a despertar atenção nos bastidores do clube. Mesmo com conversas avançadas e sinalizações positivas entre as partes, a assinatura do novo contrato simplesmente não aconteceu, e o silêncio começou a incomodar. O que parecia questão de tempo virou um ponto de interrogação que já ecoa internamente. A diretoria rubro-negra trata o assunto com cautela e tenta manter o foco total no mercado da bola. A ordem, neste momento, é resolver chegadas e saídas antes de bater o martelo em renovações que, teoricamente, já estariam bem encaminhadas. Para o clube, não há motivo para alarme. Nos corredores da Gávea, o discurso segue sendo de tranquilidade e controle da situação. Do lado de Rossi, porém, o cenário é outro. Pessoas próximas ao goleiro revelam um incômodo crescente com a demora, especialmente porque o entendimento era de que estava tudo certo, faltando apenas a formalização. O staff do argentino vê o atraso como desnecessário e teme que a indefinição alimente especulações externas, ainda mais diante de sondagens recentes vindas do futebol europeu. Mesmo assim, Rossi mantém sua posição clara: a prioridade é continuar no Flamengo. Adaptado ao Rio de Janeiro, identificado com o clube e respaldado pela torcida após atuações decisivas, o goleiro enxerga seu futuro no ninho do urubu. A diretoria, por sua vez, planeja um vínculo longo, com valorização salarial e contrato estendido além de 2027. A pergunta que fica é: se tudo está alinhado, por que a caneta ainda não entrou em campo? O estilo de jogo de Agustín Rossi é um dos pontos que mais pesam na decisão do Flamengo em tratá-lo como peça estratégica do projeto esportivo. Seguro debaixo das través, o argentino se destaca pela leitura rápida das jogadas e pela explosão nos reflexos, características que o transformam em um goleiro decisivo nos momentos de maior pressão, especialmente em jogos grandes. Além das defesas difíceis, Rossi chama atenção pela frieza emocional. Mesmo sob forte pressão da torcida adversária ou em partidas de mata-mata, o camisa mantém postura serena, transmite confiança à defesa e raramente se deixa abalar por erros ou lances polêmicos. Essa estabilidade mental virou um diferencial importante em campanhas recentes, principalmente em confrontos internacionais. Outro aspecto valorizado internamente é o jogo com os pés. Rossi não é apenas um goleiro reativo, ele participa ativamente da construção das jogadas, tem bom passe curto e médio e contribui para a saída limpa desde a defesa. Essa característica se encaixa perfeitamente em propostas de jogo mais modernas, nas quais o goleiro atua quase como um primeiro organizador. Por fim, a liderança silenciosa completa o perfil do argentino. Sem excessos ou discursos midiáticos, Rossi lidera pelo exemplo, pela regularidade e pela entrega em campo. É justamente essa combinação de técnica, personalidade e consistência que faz o Flamengo enxergá-lo como um nome fundamental para o presente e o futuro do clube, e que torna a demora na renovação um tema ainda mais sensível nos bastidores. E a nação rubro-negra, como enxerga essa situação? Para você, Agustín Rossi já se consolidou como um goleiro indispensável no elenco? A diretoria acerta ao tratá-lo como prioridade de longo prazo ou a renovação poderia esperar mais um pouco diante de outras urgências do mercado? Na sua visão, o Flamengo deveria acelerar a assinatura do novo contrato para evitar qualquer tipo de instabilidade no elenco? Ou a calma adotada pela diretoria faz parte de uma estratégia normal, sem riscos reais de perder um jogador tão importante? O atraso te preocupa ou é apenas mais um capítulo comum do futebol? Outro ponto que divide opiniões é o valor dessa renovação. Você acredita que Rossi merece uma valorização salarial significativa pelo que já entregou em campo? O desempenho em jogos decisivos, especialmente em competições continentais, justifica transformá-lo em um dos líderes do projeto esportivo para os próximos anos? E olhando para o futuro, você confia que Rossi pode ser o goleiro do Flamengo por muitas temporadas? Ou acha que o clube deveria se preparar para uma eventual saída, mesmo com o argentino demonstrando vontade de permanecer?
A palavra agora é da torcida. Manter Rossi prioridade absoluta ou há outras posições mais urgentes no seu ponto de vista? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A frase caiu como uma bomba e imediatamente incendiou os bastidores da Gávea. Em meio a um cenário de reconstrução e ambições elevadas, uma possível volta de um ex-atleta do Flamengo passou a ser tratada não como reforço, mas como ameaça. O tom adotado pelo treinador Felipe Luiz deixou claro que, apesar do peso do nome envolvido, o retorno pode carregar consequências imprevisíveis para um elenco que busca estabilidade e foco máximo. Segundo a apuração interna, a resistência não está ligada à qualidade técnica do ex-jogador, mas sim ao histórico de comportamento que marcou sua passagem anterior pelo clube. Personalidade forte, postura dominante no vestiário e episódios de tensão com companheiros ainda ecoam na memória de quem vive o dia a dia no Flamengo. A avaliação é de que a presença desse nome poderia contaminar o ambiente, desviando atenções e criando divisões internas. Felipe Luiz, conhecido por sua leitura moderna de gestão de grupo, entende que o momento exige união absoluta. O treinador tem apostado em um vestiário mais horizontal, onde lideranças são construídas coletivamente e o protagonismo não ultrapassa o limite do campo. A chegada de um personagem com histórico de confrontos e vaidade elevada poderia romper essa dinâmica delicada, justamente em uma fase decisiva do projeto esportivo. Internamente, o debate ganhou força porque parte da diretoria enxerga o retorno como oportunidade midiática e simbólica, capaz de empolgar a torcida e gerar impacto imediato. No entanto, o alerta da comissão técnica é direto: nem todo ídolo do passado se encaixa no presente. A pergunta que paira é se o Flamengo pode correr o risco de sacrificar o equilíbrio do elenco em troca de um nome que divide opiniões. Com a declaração "ninguém do elenco quer que ele volte", o recado foi dado de forma contundente. O desfecho ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o Flamengo vive um momento em que decisões emocionais podem custar caro. Será que o peso da história deve falar mais alto que a harmonia do grupo? A resposta promete movimentar os próximos capítulos dos bastidores rubro-negros. A possível reviravolta ganhou novos contornos nas últimas horas, com informações de que o nome do ex-jogador voltou a circular em conversas reservadas da diretoria. O silêncio estratégico adotado pelos dirigentes apenas aumentou a curiosidade e a ansiedade nos bastidores, alimentando a sensação de que algo grande pode estar sendo preparado, para o bem ou para o caos. Cada reunião, cada gesto e cada palavra fora do roteiro passaram a ser interpretados como pistas de um desfecho iminente. Pessoas próximas ao elenco relatam um clima de atenção máxima no vestiário, como se todos aguardassem uma decisão capaz de mudar o rumo da temporada. Jogadores mais jovens observam com cautela, enquanto lideranças atuais demonstram preocupação com a possibilidade de perder espaço e voz. O temor não é apenas esportivo, mas psicológico. A entrada de uma figura dominante pode alterar hierarquias e mexer com a confiança coletiva. Ao mesmo tempo, setores externos ao clube pressionam, apostando no apelo emocional e no impacto imediato junto à torcida. Nas redes sociais, o debate já divide opiniões, com argumentos passionais de ambos os lados. Para alguns, trata-se de uma chance de redenção, para outros, um erro anunciado. Essa polarização crescente transforma qualquer decisão em um movimento de alto risco, capaz de repercutir muito além das quatro linhas. Com o calendário apertado e desafios decisivos se aproximando, o tempo joga contra. Cada dia sem definição aumenta a tensão e a expectativa por um posicionamento final. O Flamengo está diante de uma escolha que pode marcar uma era: preservar o ambiente construído ou apostar em um retorno explosivo. A pergunta que ecoa é inevitável: o clube está preparado para lidar com as consequências dessa decisão? Agora a palavra está com a nação rubro-negra. Você, torcedor do Flamengo, acha que o retorno desse ex-jogador seria um reforço emocional ou um risco desnecessário para o elenco atual? O peso da história e da idolatria pode falar mais alto que os alertas internos sobre o ambiente do vestiário? Essa é uma decisão que mexe diretamente com a identidade do clube. Na sua opinião, o Flamengo deve priorizar o passado vitorioso ou proteger o grupo que está sendo construído agora?
Um nome forte, com personalidade marcante, pode reacender a chama da torcida ou acabar dividindo o elenco em um momento decisivo da temporada. Você acredita que o grupo atual teria maturidade para absorver esse impacto? E quanto à declaração do treinador, você concorda com a postura firme de barrar o retorno mesmo diante da pressão externa? É correto ouvir o elenco antes de tomar uma decisão desse tamanho, ou o clube deve agir acima de tudo pensando no peso simbólico e midiático de um possível retorno bombástico? Por fim, queremos saber, se a decisão estivesse em suas mãos, você aprovaria ou vetaria essa volta? O Flamengo deve arriscar tudo por um nome do passado ou seguir firme no projeto atual? Deixe sua opinião, porque esse debate promete dividir a torcida, e a sua voz faz parte dessa história. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.